Nós vamos conversar com a Marília Barros. Ela é médica obstetra, nós convidamos ela para que ela estivesse aqui no programa para nos ajudar, porque afinal de contas, o assunto de hoje é perda de bebê com gestação avançada. E a gente precisa entender um pouco mais sobre esse assunto. E é por isso que nós queremos, desde já, desejar uma ótima manhã para você. Tudo bem? Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. É um prazer receber você aqui, Igualmente. apesar da gente falar sobre um assunto que se faz necessário. É triste, mas se faz necessário. É através dessa conversa boa aqui da gente que a gente pode ajudar várias outras pessoas, né? Com certeza. E a gente sabe que quando algumas pessoas públicas, algumas atrizes, pessoas que estão mais tempo na mídia, falam sobre o assunto, é que todo mundo fica atento, né? Nos últimos dias, os relatos da atriz Michele Machado e da apresentadora Tati Machado têm chamado a atenção sobre perda de seus bebês em gestação avançada e que se tornaram um assunto também nas redes sociais. O tema, de uma certa forma, voltou a ser debate e hoje aqui a gente quer entender um pouco mais esses questionamentos importantes. Entender se realmente existe alguma causa, se durante essa gestação, o que aconteceu, o que pode acontecer, porque a gente sabe do 7º mês, que pode nascer um bebê prematuro, mas a gente não ouve tanto, não sei se é porque a gente não ouve tanto, não sei se é porque as atrizes chamaram a atenção para esse assunto, mas geralmente assim, bebês com 8 meses, pertinho de nascer, a gente não ouve tanto, não sei se é um engano meu ou se é falta de informação. Não, Vanusa, não é. Realmente foi uma tragédia, então essas perdas fetais tardias, ou seja, depois do 7º, 8º, até mesmo no 9º mês, elas são raras, elas ocorrem de 5 a 10 a cada 1000 nascimentos. Agora, culminou que foram uma atriz e uma apresentadora muito próximo, mas são perdas raras. E quais são as causas? É importante a gente frisar que um pré-natal bem feito, ele pode minimizar ou até mesmo descobrir algumas causas e serem tratadas precocemente. Mas, infelizmente, não é 100% das vezes que a gente vai descobrir a causa. Mas isso também não deixa de ser um alerta, né? Com Principalmente certeza. para as mamães. O que pode, de uma certa forma, caracterizar esse óbito, Certo. desse feto? Então, assim, a gente tem que ver fatores maternos. Então, o fato da mãe ter alguma deficiência, alguma insuficiência placentária. Então, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, o tabagismo, uso de drogas ilícitas, tudo isso pode levar a um óbito tardio, um óbito fetal tardio. E também a questão do bebê. Então, se esse bebê não foi feito, os morfológicos, o ecofetal e tudo mais, ele pode ter alguma alteração genética ou até mesmo alguma alteração funcional anatômica que pode levar a um óbito tardio. Muito bom. E aí a gente chama a atenção também de que é um caso que a gente puxa muito para as mulheres, mas como a gente pode, de uma certa forma, alertar os homens também, né? Porque assim, nesse caso, esse feto pode ser algo ligado não só à mulher, mas ao homem também, né? Porque geralmente a gente fala só da mulher perder esse feto, mas a gente fala sobre os cuidados de ambos. Tá. Uma das principais causas de perdas fetais tardias é a trombofilia, que é uma doença materna, Então... certo? Que nesse caso o homem não tem nada a ver. Mas é muito importante que o homem esteja presente, que o parceiro esteja presente durante o pré-natal, ajudando essa mulher a entender quais são os possíveis riscos e até mesmo tratar complicações que possam acontecer. A gente tem observado também que nos últimos tempos, além de muito medicamento que as pessoas têm tomado, a gente tem observado também que as pessoas, a gente fala muito de nutrição aqui no programa. A falta de algumas vitaminas que vem através da alimentação e o excesso, muitas vezes, de vitaminas ou de remédios que as pessoas tomam e que muitas vezes não foi recomendado pelo médico. E aí a gente sabe que muitas vezes as pessoas passam por suplementações também assim fora do normal. A gente entende que algumas doenças podem sim trazer algum problema, aquele acompanhamento do não pré-natal. Mas assim, o que chama atenção em tudo isso é que um bebê com 8, chegando pertinho dos 9 meses, e você perder aquele bebê, se torna mais agravante ainda. Por quê? Porque o bebê já está todo formado, ele já está ali no ponto de nascer.
E de uma certa forma, a gente tem tantos relatos assim, que provavelmente esteja acontecendo e a gente não saiba, aí nos dá um ponto de alerta com os cuidados que às vezes a pessoa está pensando mais em si, mas muitas vezes não sabe como é que está aquele bebezinho dentro dela, né? Então, assim, a gente pode chamar a atenção das mulheres relacionado a isso ou não, também não tem nada a ver, isso é mito? Não. É importante, sim. Inclusive, o pré-natal, ele começa na consulta pré-concepcional, justamente para a gente tirar alguns fatores que podem interferir nessa gestação. Então, eu falei que o tabagismo, muitas mulheres, mesmo que não usem o cigarro, hoje em dia está muito na moda o uso do vape. Então, isso pode causar uma alteração placentária, isso pode causar insuficiência placentária e levar ao óbito. Alguns medicamentos, hoje está muito utilizado ansiolíticos, antidepressivos, a gente precisa mudar esses medicamentos para eles não serem teratogênicos. Ver níveis de vitaminas, uma anemia, uma hipovitaminose, tudo isso pode causar restrição de crescimento àquele bebê que não está desenvolvendo o seu padrão e pode também levar ao óbito. Então, isso é muito importante, sim, é válido ser frisado. No caso da idade dessa mulher nos dias de hoje, isso também vai influenciar? Isso influencia principalmente na questão do engravidar. Então, quanto mais velha essa mulher, mais difícil dela engravidar. E também aumenta as chances de abortamento, porque esse óvulo, imagina um óvulo de uma mulher de 40 anos, ele tem 40 anos, então aumenta o risco de ter algumas síndromes que levam a perdas fetais, sejam elas precoce, até os 3 meses, ou tardias, agora no final. Pronto. E aí a gente pode falar também sobre o ácido fólico, né? Que muitas vezes essa mulher, tipo, engravida, não fez um plano de engravidar e ela não sabia nem como é que estava seu organismo. Sim, importantíssimo. O ácido fólico é uma das vitaminas que a gente precisa suplementar, idealmente 3 meses antes de engravidar, até no mínimo 12 semanas de gestação, mas o ideal mesmo é manter durante toda a gestação. E ele pode prevenir defeitos do fechamento do tubo neural, como que podem levar à anencefalia, à crania e várias outras doenças. Muito interessante a gente falar sobre esse assunto. Agora, sim, algo tão também próximo e muitas vezes até de familiares, né? Pode acontecer a gestação de 2 pessoas da mesma família ou até mesmo mais próximo. Tem o lado genético também? Genético no caso das trombofilias, tá certo? Não na questão de se perder um bebê. Não na questão de se perder um bebê. Como é que a gente pode, de uma certa forma, você como profissional obstetra nessa área, a família, você falou da influência, né? Do quanto pode ser importante a questão do pré-natal, o pai acompanhar, essa mãe ter esse apoio. De uma certa forma, até isso vai influenciar. Quando a gente fala da família, necessariamente o esposo, uma mãe, um pai, pessoas que estejam próximas que observem. A gente tem ouvido falar muito de estresse, a gente tem ouvido falar muito dessa preocupação das pessoas com ansiedade. Isso também pode trazer um dano para esse feto? Na questão de causar a perda fetal tardia, não. O estresse, a ansiedade não pode causar. Eu acredito que isso realmente não aconteça, porque assim, quantas mulheres, né, passam os 9 meses com esse bebê passando 1001 situações e conseguem levar até o último instante. Essas crianças, graças a Deus, nascem tão boas, né? Nascem com saúde. Sim. O que a gente pode chamar a atenção hoje e, de uma certa forma, levar informações para essa mãe que está assistindo o nosso programa? De imediato, para ela chegar até os 9 meses, o que ela tem que observar? Eu, particularmente, acho que essa questão de não ter o acompanhamento, né, do pré-natal é um caso sério. Com certeza. Mas mulheres como estas, por exemplo, com certeza elas tinham pré-natal ali. E de repente acontecer, ou não, né? Como eu falei, foi uma tragédia. Sim. Então são poucos os casos que acontecem perdas fetais tardias no 3º trimestre. Mas é importante o acompanhamento pré-natal para a gente identificar as causas tratáveis e tratá-las precocemente. Certo? Como a gente não tem dados, não foram divulgados dados das 2 gestações, motivo, né? A gente pode dizer a importância do pré-natal, porque muitas dessas doenças são evitáveis. Não todas, mas a maioria são evitáveis. E geralmente, se a gente soubesse o porquê, né, dessa perda desse bebê, que muitas vezes fica muito entre eles, né, as pessoas, a família,
seria mais fácil da gente entender o que poderia estar acontecendo com esse feto. Foi o coraçãozinho? O que não resistiu? Por quê? Eu acredito que até um caso como esse, ele vai ser aprofundado mais ainda, principalmente pelo fato de ser pessoas conhecidas, né? E a gente sabe que esse tipo de informação faz com que as reportagens corram mais atrás do problema. Mas é importante a gente saber, de repente, é algum medicamento, é alguma alimentação, é algum cuidado relacionado a você não deu atenção tanto para aquele pré-natal? Hoje eu ouço algumas mulheres dizerem o seguinte: eu não quero nem saber o sexo, eu vou deixar, e às vezes levam até a falta da consideração de se observar essa gestação até o final. Então, eu vou deixar chegar aos 9 meses para eu saber. E de repente não é só não saber o sexo, é não estar indo realmente de forma mais precisa ao obstetra, né? Sim, com certeza. E uma vez acontecendo a perca, a gente pode realizar exames posteriores tentando entender a causa. Então, essa placenta, ela vai para anatomopatológico, esse bebezinho, ele pode ir para SVO para ser pesquisado se tem alguma alteração anatômica que justifique. Podemos fazer exames maternos de trombofilias, tanto adquiridas quanto hereditárias e tudo mais. Durante a gestação, esses 9 meses, quais são os cuidados que as mulheres devem ter e o que elas devem evitar durante essa gravidez? Tá. Principalmente, cuidados com alimentação, nutrição é muito importante, acompanhar o ganho de peso dessas pacientes. Temos que ter cuidado com a pressão arterial, a pré-eclâmpsia é uma importante causa de óbito, tanto materno quanto fetal, certo? Temos que ter cuidados com atividade física, é importante manter uma atividade física regular, suplementações e principalmente com exames tanto laboratoriais quanto exames de imagem, realizar os exames importantes na gestação. Durante há um tempo atrás, você não podia nem pintar o cabelo. Se é mito ou se não é, isso acontecia. Sim. Não pode usar química no cabelo. Hoje nós sabemos que o mundo vive esse mundo da estética. Sim. Relacionado a esse mundo, algum tipo de procedimento pode também trazer algo do tipo ou não? Isso é mito? Quanto a questões de pintura de cabelo, alisamento, a gente não permite porque não tem estudos com as gestantes dizendo se pode ou não causar algum malefício para esse bebê. Mas sabemos que sim, muitos cremes dermatológicos não são permitidos durante a gestação. Alguns remédios para espinha, para acne, eles são teratogênicos, ou seja, pode causar malformações nos bebês. Então, por isso que é importante uma consulta pré-concepcional. Ajustar os fatores para você ter uma gestação saudável. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nos últimos tempos nunca se falou tanto desse lado estético como tem se falado. E sim, aí tem o uso de laser, tem vários outros procedimentos que são feitos. E essa gestante, ela pode fazer esse tipo de... Não. Laser, botox, ácido, peeling, não pode fazer na gestação. Então isso é importante da gente falar, da gente relatar, porque talvez mulheres, não estou dizendo que seja esse caso, mas como a gente tem vivido novas oportunidades e novas condições de cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, vale a pena a gente chamar a atenção também para esse quesito, né? Com certeza. Faltou alguma informação que você queira levar para quem está em casa? Queria deixar um abraço apertado para as mães sim, que sofreram perdas, sejam elas precoces ou tardias. Dizer que vocês não estão sozinhas e que a gente está à disposição para realizar essa investigação para que isso não ocorra mais. Verdade. E aí chama a atenção não só dessas profissionais, dessas atrizes, mas como a própria doutora falou, chamar a atenção de várias mães que talvez estejam passando por isso bem pertinho da gente e a gente não sabe. Com certeza. Né? Qualquer dúvida, entrar em contato com o seu profissional, ou sua ginecologista obstetra, ela vai com certeza poder passar mais informações para você. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu atendo na clínica Plena Mulher e o meu Instagram é maríliabarros.go, que é ginecologista e obstetra.